Nós estamos com o nosso projeto de vida 2023. E dentro do nosso projeto de vida, nós estamos aprendendo. 2023 será um ano que nada nos faltará. Nós temos profetizado que 2023 será o maior ano da sua vida já vivido até hoje para a glória de Deus. Vai ser o ano de mais vitória na tua vida, vai ser o ano de mais resposta de Deus na tua vida para a glória do Senhor. Quem recebe, diga amém. Nessa noite nós vamos falar sobre de volta ao propósito de Deus. Repita comigo bem forte, diga de volta ao propósito de Deus. Irmãos, quantos querem um 2023 abençoado? Quantos querem um 2023 extraordinário? Quer dizer, todos nós queremos um 2023 maravilhoso, extraordinário. Um 2023 onde nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Mas para nós vivermos isso, nós precisamos entender melhor sobre plano e propósito no coração, sobre o plano e o propósito no coração do homem. E entendemos aqui que plano é da terra. Todos nós temos os nossos sonhos, todos nós temos os nossos ideais, todos nós temos os nossos projetos dentro de nós. Mas precisamos entender que Deus tem um propósito na sua vida desde que você foi gerado. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, ele sempre está acima dos nossos planos. O propósito de Deus está sempre acima do que nós achamos, pensamos, queremos. Então, além de eu ter dentro de mim os meus planos, os meus alvos, os meus objetivos, os meus propósitos, esses planos que estão no meu coração, precisam estar debaixo do propósito de Deus. Eu preciso entender que Deus tem um propósito, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós temos dois caminhos em 2023 que nós precisamos definir. Ou eu vou andar 2023, continuar andando no que eu acho, no que eu penso, só dentro dos meus planos, só dentro dos meus alvos humanos, ou eu vou viver debaixo de um propósito de Deus. Eu vou me render ao propósito que Deus ele tem para a minha vida. Você vai se render ao propósito que Deus tem para a sua vida, né? Porque a maior tragédia que existe no coração do homem não é a morte, mas a maior tragédia que existe é a falta de propósito. Há muitas pessoas que o ano passa e eles não vão a lugar nenhum, não chegam a lugar algum por falta de propósito. E nós precisamos reconhecer esse propósito de Deus na nossa vida, porque uma vida sem propósito é vazia. Uma vida sem propósito, irmãos, ela é sem sentido. Eu preciso estar debaixo do propósito de Deus, você precisa estar debaixo do propósito de Deus. Por isso Salomão, ele foi muito feliz nessa palavra, e há uma profundidade nessa palavra de Salomão, quando ele diz assim: muitos são os planos do homem, muitos. É grande as coisas que estão no coração do homem, mas o que prevalecerá, o que prevalece é o propósito do Senhor. Que vai prevalecer na tua vida, irmão, tem que ser a vontade de Deus, tem que ser o propósito de Deus. E se prevalecer na tua vida o propósito de Deus, você vai ser vencedor. Porque muitas vezes o homem quer ser vencedor por ele mesmo, o homem quer ser vencedor por aquilo que ele acha, que ele pensa. E você não vai vencer em 2023 pelo que você acha e você pensa, você vai vencer pelo propósito do Senhor na tua vida, no teu coração. Então esse versículo diz que o homem, ele tem ideias, o homem tem sonhos, o homem tem desejo no seu coração, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus, o propósito do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus. Porque plano humano muda. Você pode colocar aqui sonhos, ideais. Amanhã você pode mudar, o seu coração pode mudar no que você colocou aqui.
Eu posso pensar uma coisa hoje, você pode pensar uma coisa hoje, e amanhã, irmão, você vai pensar diferente. Amanhã tudo vai mudar, propósito não muda. Propósito de Deus não morre. Desde que você estava lá no ventre, Deus tem um propósito especial para a tua vida, e é esse propósito que tem que se cumprir na tua vida, no nome de Jesus. Qual foi o propósito de Deus na vida de Moisés? Ei, olha para mim, olha aqui para o altar. Qual foi o propósito de Deus na vida de Moisés e da nação de Israel? Moisés, ele foi desde o início da sua vida, ele foi salvo pela sua mãe da morte. Porque quando Moisés estava sendo gerado, havia uma lei de Faraó, do rei, que toda mulher que engravidasse, quando aquela criança nascesse, se fosse homem, era jogado no rio. Se fosse mulher, ela ia prevalecer, viver. E a mãe de Moisés, quando engravida, ela foi segurando, até chegou um ponto que não deu mais para ela esconder. E quando aquela criança nasceu, ela colocou num cesto, e ela levou até o rio, e ela colocou ali. E a irmã de Moisés, Miriam, ficou ali vigiando, olhando. E a filha de Faraó veio tomar banho do rio. E de repente aquela criança começa a chorar. E as servas da filha de Faraó acham aquela criança, a filha de Faraó fica encantada com aquela criança. E quando a irmã de Moisés, Miriam, viu que a filha de Faraó pegou aquela criança, ela diz assim: olha, por que você não leva em uma hebreia para que ela possa amamentar esta criança? E aquela filha de Faraó disse assim: não, é uma boa ideia, vê se você acha para mim essa pessoa. E Miriam foi lá e buscou a mãe. E a própria mãe alimentou Moisés, amamentou, e depois devolve para a filha de Faraó, e Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó. E chega um tempo, um dia, Moisés já adulto, ele saindo ali, ele vê quando um soldado egípcio estava ali machucando, batendo num servo hebreu. E Moisés então ele mata aquele soldado. E de repente a notícia começa a espalhar e Moisés fica com medo de Faraó. E Moisés então ele sai do Egito, ele sai daquele lugar. E para onde Moisés foi, irmãos? Moisés foi para o deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto. Ali ele encontrou a sua esposa, ali Moisés teve filhos. 40 anos. Vivendo no plano dele, vou esconder aqui do Egito, vou esconder de Faraó, para que eu não possa ser morto. Ele traçou todo um plano, mas a Bíblia diz que 40 anos depois, Deus encontra Moisés. 40 anos depois, Moisés está lá apacentando as ovelhas do seu sogro, ali no monte, e a palavra diz que quando Moisés estava ali cuidando do rebanho do seu povo, do seu sogro, junto ao monte Horebe, Moisés de repente, ele viu um anjo do Senhor, que aparece para ele no meio de uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Moisés nunca tinha visto algo tão extraordinário, e ele fica incomodado com aquela sarça, porque aquelas madeiras, elas não queimavam, aquele arbusto não queimava, estava ali aquele fogo. E a palavra diz que Moisés, ele quis aproximar, e quando ele quis aproximar, veio uma voz do meio daquela sarça, que dizia assim: Moisés, Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar onde você está é um lugar santo, sagrado. E Moisés então, ele foi ouvindo, e quando o Senhor disse: Moisés, Moisés, ele disse: estou aqui. E Deus então ele disse assim: Moisés, eu sou o Deus do teu pai,
Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Deus estava chamando Moisés de volta ao propósito que ele tinha para ele desde lá do ventre, lá atrás. Diante daquela sarça, Deus estava chamando Moisés de volta ao propósito dele. Você pode viver os planos seus, os seus sonhos, os seus ideais, construir todos os seus sonhos, planos e ideais. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus, Ele vai te chamar de volta para o propósito dEle. O que tem que se cumprir na tua vida é o propósito de Deus. 2023 é o ano em que Deus está nos chamando de volta ao propósito que Ele escreveu para mim, que Ele escreveu para você, desde que nós estávamos lá no ventre. Quando eu conheci Jesus, quando você conheceu Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho, a palavra de Deus, nós não conhecemos o Evangelho à toa, nós não conhecemos a palavra de Deus à toa. Quando você entrou pela primeira vez na porta dessa igreja, quando você abriu o teu coração, sentiu a presença de Deus, recebeu Cristo na tua vida, eu quero que você saiba que estava se cumprindo na tua vida o que Deus escreveu desde que você foi gerado. Deus te chamou para um plano, Deus te chamou para um propósito extraordinário, meu irmão. E no meio do caminho, às vezes, a gente quer fugir, quer correr. No meio do caminho, nós construímos os nossos planos, nós construímos os nossos desejos, o que queremos, o que pensamos, o que achamos. Mas lá no meio disso tudo, Deus manifesta com a glória dEle, Deus manifesta com o poder dEle, e Ele nos chama para o propósito dEle. 2023 é o ano que Deus está te chamando de volta para aquilo que Ele escreveu para a tua vida, de volta para o propósito dEle. Você pode fazer o seu projeto de vida, você pode colocar os seus sonhos, você pode colocar os seus ideais, você pode colocar o que você acha ou o que você pensa, meu irmão, não tem problema. Você vai trazer no altar, você vai passar pelo altar, mas esse desejo, ele vai estar debaixo do propósito que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. Vai se cumprir o propósito que Deus tem. Moisés estava ali diante de Deus, e Deus diz: vem, Moisés, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo além. Ainda que você saiu lá do Egito, ainda que nesses 40 anos você está aqui nesse deserto, mas o propósito que eu tenho para você não morreu, o propósito que eu escrevi para você não acabou. Irmão, é momento de nós analisarmos aqui na palavra por que Deus chamou Moisés de volta para o propósito dele. 40 anos Moisés estava lá, ele poderia continuar onde ele estava, ele poderia continuar cuidando das ovelhas do seu sogro, ele poderia criar a família dele ali naquele deserto, e Moisés poderia morrer ali naquele lugar. Mas por que Deus foi lá? Por que Deus manifestou para ele? Porque Deus queria mostrar para Moisés a glória dele. Deus quer manifestar na tua vida para mostrar para você a glória dele. Deus, ele queria revelar para Moisés o que nenhum outro homem havia revelado, irmão. 2023 é o ano que Deus quer revelar na tua vida o que nenhum outro homem já revelou. Deus chama Moisés para dar Moisés direção, para mostrar para ele as suas promessas, para mostrar para ele a Canaã que ele estava preparando para toda aquela nação, a Canaã que ele estava preparando para Moisés e para todo aquele povo. Deus está preparando uma Canaã para você em 2023, Deus está preparando coisas grandes para você, meu irmão, no nome de Jesus. Você vai provar do mel, do leite, você vai provar do melhor que Deus tem para a tua vida, no poder do nome de Jesus. Quantos creem nisso, irmão? Olha bem, quando Deus chama Moisés ali, foi para dar para ele, para cumprir sobre ele as promessas dele, foi para derramar sobre ele uma unção extraordinária. Quando Deus te chama, meu irmão, Deus te chama para cumprir na tua vida as promessas dele, para derramar sobre a sua vida uma unção extraordinária.
Então a Bíblia diz que Moisés, diante de tudo aquilo, da presença de Deus, do fogo, do sobrenatural de Deus, Moisés se rende, Moisés se prostra, e Moisés então, ele diz: Senhor, eu quero, eu aceito, hoje eu saio do meu plano natural, eu tracei um plano natural para mim, mas hoje eu saio do meu plano natural e eu aceito andar debaixo do teu propósito. Sabe quando é, irmão, que coisas grandes começam a acontecer na tua vida? Sabe quando é que coisas sobrenaturais começam a acontecer na tua vida? É quando você ouve a voz de Deus, é quando você diz: chega de viver só no meu plano humano, chega de viver só no plano de acreditar só no plano que está dentro de mim, só na força do meu braço, só na minha sabedoria. Oh Deus, eu me rendo diante do teu propósito, eu quero caminhar a minha vida debaixo do teu propósito, que seja o propósito do Senhor em primeiro lugar. Eu vou ter os meus sonhos, eu vou ter os meus desejos, mas acima de tudo isso, eu vou estar debaixo do propósito do Senhor. Vai se cumprir na minha vida o propósito do Senhor. Quantos estão entendendo? A partir desse momento, tudo vai mudar na tua vida, irmão. Por que muitas coisas não mudam da vida das pessoas? Por que eles permanecem no mesmo? Porque Deus está chamando. Deus está chamando para o propósito dEle. Deus está chamando para se cumprir na tua vida o propósito que Ele tem. Mas você quer continuar no seu plano. Você quer continuar no plano humano. Eu não estou dizendo para você não construir os seus sonhos. Construa. Mas chega para Deus e diz: Pai, aqui estão os meus planos. Aqui estão os meus sonhos, que está dentro de mim. Entra com o propósito do Senhor dentro dos meus sonhos. Entra com o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Encaixe os meus sonhos, os meus ideais, dentro do propósito do Senhor. Eu quero estar debaixo do propósito do Senhor. Eu aceito. Quando Moisés disse: eu aceito isso na minha vida, eu saio hoje do plano humano e eu entro no propósito do Senhor. A partir daquele dia, Moisés se tornou o maior líder da nação de Israel. A partir daquele dia, irmão, Moisés se tornou um homem invencível. A partir daquele dia, ele se tornou uma voz invencível naquele lugar. Uma unção poderosa, uma unção sobrenatural. Tudo que Moisés fez dali para frente foi debaixo do propósito de Deus. Moisés viveu debaixo do propósito de Deus, do que Deus pensava, do que Deus achava. E ele foi esse líder extraordinário. Quando você vive, você deixa o plano humano, porque só no plano humano você é fraco. Só no que você pensa e você acha, você é fraco. Mas quando você está no propósito de Deus, tudo vai mudar na sua vida, no poder, no nome do Senhor Jesus. Debaixo do propósito de Deus, nada faltou para Moisés. O que o ser humano tem mais medo, irmão? Que venha faltar alguma coisa. Pastor, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? O que vai ser da minha vida amanhã? Como que eu vou fazer amanhã? E se eu ficar desempregado? A minha vida, o ser humano, irmão, quando vive no mundo natural, ele morre de medo disso. Mas quando você está debaixo de propósito, você crê na provisão de Deus na tua vida. Quando você está debaixo de propósito, você crê naquilo que Deus pode fazer, realizar na tua vida. A partir daquele dia, Moisés, nada faltou na vida dele. Nada. Nós vamos observar que a nuvem de Deus, ela veio sobre Moisés e sobre aquela nação. Durante todo o tempo a nuvem de Deus estava lá, guiando eles, sobre eles, protegendo eles. À noite havia uma coluna de fogo que aquecia eles, que protegia eles. Sabe o que é essa nuvem? O que é essa coluna de fogo? A presença de Deus em todo o tempo. Quem está debaixo de propósito, a presença de Deus cobre ele. Quem está debaixo de propósito, irmão, a presença de Deus é com ele. Amém?
Se você entrar em 2023 debaixo do propósito, a nuvem sempre vai estar com você, a nuvem sempre vai estar sobre você, a coluna de fogo sempre vai estar sobre a tua vida, a presença de Deus sempre vai estar com você, e aonde a presença de Deus está, não tem derrota. Deus, Ele abriu um mar para Moisés, numa condição que parecia tudo perdido. A própria nação não acreditava mais, para eles estavam mortos, eles estavam cercados. Vai existir momentos assim na nossa vida, irmão, porque eu não estou falando que viver debaixo do propósito é fácil, eu não estou falando que você não vai ter guerra, eu não estou falando que você não vai ter batalha, eu não estou falando que você não vai ter deserto. Moisés estava ali com aquele povo cercado, não tinha para onde ir, mas Deus manifestou naquele lugar e Deus abriu o mar, Deus criou um caminho novo para eles. Debaixo de propósito, Deus abre o mar na tua vida. Debaixo de propósito, Deus cria um caminho novo para você. O diabo pode tentar fechar todos os caminhos. As condições humanas podem tentar fechar todos os caminhos. Mas você está debaixo do propósito de Deus. Debaixo da fidelidade, debaixo da obediência, debaixo da honra. No altar de Deus, na casa de Deus. Então Deus vai abrir o mar. Deus vai criar um caminho novo. Quem toma posse? A Bíblia diz que eles passam pelo mar, e agora Deus transforma as águas amargas em águas doces. Onde eles estavam passando só havia águas amargas, não matava a sede deles, mas Deus foi lá e pegou aquela água amarga e transformou em água doce. 2023, Deus vai pegar, irmãos, todas as amarguras, todos os momentos amargos da tua vida, que entristece, que dói, que traz dor, e Deus vai tornar doce na tua vida para a glória do Senhor. Deus, Ele mandou carne e pão. Carne e pão. Pensa nisso. Não faltou carne lá. Tem muita gente hoje que tem medo de faltar carne. O que eu vou fazer? Vai faltar carne. Tem gente confiando na promessa do homem. Ah, meu Deus, vai mandar carne para mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. A carne, lá no deserto, quem estava debaixo do propósito não tinha medo de carne. Quem estava debaixo do propósito não tinha medo de faltar. Que não ia faltar carne, não ia faltar pão, sabe por quê? Porque Deus estava lá. Aonde Deus está, Ele traz a carne na tua vida, Ele traz o pão na tua vida. Amém? Não faltou carne, não faltou pão, porque maior na minha vida, maior na tua vida, maior na vida do cristão, maior na vida do servo de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Muito antes do homem pensar, vou dar carne para alguém, Deus já havia derramado a carne, Deus já havia derramado o pão. Amém, gente? Deus, Ele fez a água sair do meio da pedra, da onde não tinha possibilidade nenhuma, da onde não tinha jeito nenhum. Deus fez fluir água no meio da pedra, Deus fez fluir água no meio da rocha. Porque Moisés estava debaixo do propósito. Moisés saiu do plano humano. Ele tinha sonhos? Tinha desejos? Ele queria grandes coisas ser realizadas na vida dele? Tinha. Mas Moisés se rendeu ao propósito de Deus. Eu vou com meus planos, eu vou com os meus sonhos, com meus ideais, e me rendo debaixo do propósito de Deus, que se cumpra em mim o propósito de Deus. Amém, gente? Não adianta projeto de vida sem estar debaixo do propósito de Deus. Não adianta você preencher, passar pelo altar, ser ungido, se não estiver debaixo do propósito de Deus. A vida de Moisés estava debaixo de um propósito de Deus. Então Moisés, Deus foi honrando, foi abençoando. E chegou um certo tempo que levantou um povo contra Moisés, um exército inimigo, chamado Amalequitas. Se levantou contra Moisés. E Deus então manifestou e disse assim: Moisés, vou dizer uma coisa para você, manda Josué preparar os melhores homens para a guerra, manda Josué preparar os melhores homens para a batalha, fala com Josué que pode ir para a guerra, para a batalha, você sobe para o monte, vai me adorar lá no monte, vai me buscar e vai declarar minha vitória lá no monte, porque eu vou dar vitória para vocês. Você está debaixo do meu propósito, o inimigo aqui não vence.
E Moisés então manda Josué preparar todo o exército, vai para a frente de guerra, de batalha, e Moisés, e Ur e Arão, eles sobem para o monte. E a Bíblia diz que quando Moisés chega lá, e Moisés levanta as mãos, Moisés está lá com a mão, estou debaixo do propósito, o meu Deus é forte, o meu Deus é poderoso, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus todo-poderoso. Israel vencia. Quando o profeta levanta a mão e declara a bênção na tua vida, você vence. Tua família vence. Amém? Mas chegou o momento que as mãos de Moisés cansaram. Que ele abaixou as mãos. E quando Moisés não aguentou e ele abaixou as mãos, a nação de Israel começou a perder a guerra. Começou a perder a batalha. Meu irmão, enquanto você está de mãos erguidas, enquanto você está declarando a vitória, enquanto você está confiando no sobrenatural de Deus, enquanto você está confiando que Ele é o seu Deus, que Ele não erra, que Ele não falha, você está lá de mãos erguidas, eu vou vencer, vai ser o maior ano da minha vida, vai ser vitorioso, e você está declarando e está de mãos erguidas, você vence o inimigo. Você vence todas as dificuldades, nenhum inimigo vai prevalecer. Mas se você abaixar a guarda, se você abaixar a guarda, se você abaixar a guarda, o inimigo vence. Você pode ter fé, você pode ter um Deus todo-poderoso, você pode dizer eu sou inteligente, mas se você baixar a guarda, você perde. Se você abaixar a guarda, o inimigo ganha campo. Não baixa a sua guarda. Não baixa a sua guarda na fé. Não baixa a sua guarda em servir a Deus. Não baixa a sua guarda em estar diante do altar de Deus. Não baixa a sua guarda em crer. Não baixa a sua guarda, irmão, em confiar na promessa de Deus. Não baixa a sua guarda em confiar no que Deus está dizendo. Todas as vezes que você abaixar a guarda, você perde. Arão e Ur percebeu e diz, mas quando Moisés abaixa a mão, ele está com a mão estendida, nós vencemos. Quando ele abaixa, eles perceberam o cansaço de Moisés. Então Arão e Ur foi lá, um de um lado e o outro do outro, e sustentou as mãos de Moisés, sustentou as mãos do profeta. E quando eles sustentaram as mãos de Moisés, as mãos do profeta, Israel voltou a vencer. Muitas vezes, o profeta precisa dos Arão. Muitas vezes o profeta, irmãos, precisa dos Ur. Arão e Ur aqui sustentando o profeta. E quando Arão e Ur sustentam o profeta, sabe quem vai ganhar? É você mesmo que ganha. É sua família que ganha, é sua casa que ganha, é a igreja que ganha. Não deixe as mãos do profeta cansar, irmão. Mas como igreja, seja um Arão, como igreja, seja um Ur, que sustente, que diga, profeta, o senhor não está sozinho na visão não, o senhor não está sozinho no propósito não, o senhor não está sozinho nessa palavra profética não, nós estamos aqui juntos neste alvo, vamos caminhar neste alvo, e o nosso 2023 será diferente para a glória de Deus. Você precisa ajudar o profeta, irmão, está com as mãos erguidas, continuar profetizando, continuar declarando a vitória sobre a sua vida, e você vai vencer, e a igreja vai vencer. A palavra diz que a nação de Israel venceu a guerra, venceu a batalha. E quando eles venceram e derrotaram todos os inimigos, Moisés poderia levantar a cabeça e dizer, eu sou Moisés, eu tenho planos tremendos, eu tenho planos grandiosos, sou eu mesmo, eu conheço. Moisés fez nada disso. Qual a primeira coisa que Moisés fez? Ele não trouxe glória para ele. Moisés chama toda a nação de Israel, Moisés chama todo o povo e diz assim, olha, vamos levantar um altar ao nosso Deus, vamos levantar um altar de adoração ao nosso Deus, vamos levantar um altar de honra ao nosso Deus, vamos nos render diante do nosso Deus, vamos glorificar o nosso Deus, porque nós vencemos, porque estamos debaixo do propósito de um Deus poderoso, de um Deus que não erra, de um Deus que não falha. E Moisés então ele levanta, ele edifica aquele altar. Irmãos, isso é algo tremendo. Quando o homem ele reconhece a presença de Deus, quando o homem reconhece o propósito de Deus, quando o homem levanta altares de adoração a Deus,
Moisés levanta aquele altar e ele diz assim: este altar chamará Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, aleluia. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó é a nossa bandeira. Meu irmão, 2023, vamos levantar altares de adoração, vamos levantar altares onde nós nos rendemos, vamos levantar altares de honra, de gratidão, e vamos dizer: ora, este é o altar do Deus Jeová Nissi, este é o altar do Deus, do Senhor, que é a nossa bandeira, aleluia. Nós vamos vencer 2023, porque nós temos um Deus que é a nossa bandeira. Passa o tempo, agora Deus visita Moisés de novo, e Deus diz: ô Moisés, relembra para toda a nação de Israel, você estava lá no plano humano, eu tirei você e trouxe para o propósito. Eu usei você e você foi lá como instrumento e tirou esse povo da escravidão, estava amassando barro, fazendo tijolo para Faraó, e eu trouxe eles para a minha presença. A minha presença foi sobre eles como sombra, como uma coluna de fogo. Eu abri o mar vermelho, eu fiz chover pão do céu, eu trouxe carne, transformei água amarga em água doce, eu fiz fluir água no meio da pedra da rocha, eu tenho caminhado com este povo, eu tenho honrado este povo. Então agora, você diga para eles que eu quero construir um tabernáculo, e aonde eles forem, eles vão montar esse tabernáculo, e será o lugar, e nesse tabernáculo vai ter o Santo dos Santos, será o lugar aonde eles vão me adorar, será o lugar aonde eles vão se renderem diante de mim. Eu vou estar mais próximo de vocês e vocês mais próximos de mim. Então diga para todos eles que reconhecem o que eu fiz, que reconhecem quem eu sou e o que eu faço na vida deles. Diga para eles que eu sei que alguns têm ouro, que alguns têm prata, que alguns têm bronze e que alguns têm especiarias. Então diga para eles para edificar um altar. E quem tem ouro vai trazer ouro, quem tem prata vai trazer prata, quem tem bronze vai trazer bronze, quem tem especiarias vai trazer no meu altar para a construção do tabernáculo. E aí Deus acrescenta e Ele diz assim: chama diante de vocês e recebe esta oferta de todos que trouxerem com liberalidade no coração, que trouxerem voluntariamente no meu altar, que reconhece o que eu sou. A maior vitória na nossa vida é quando nós reconhecemos quem Deus é. Quando nós reconhecemos o que Deus é, Ele faz na nossa vida e no nosso coração. Quando há uma gratidão dentro de nós. Quando há honra no nosso coração para com Deus. Aí está a sua vitória. Porque quem não reconhece o que Deus faz, irmão, acabou. Quem não tem honra para com Deus, quem não tem gratidão para com Deus. Quantas pessoas não têm gratidão por aquilo que Deus faz? Eu quero que você entenda nessa noite. 2022, olha para trás durante todo o ano. Veja o que Deus fez na tua vida neste ano. Teve guerra, teve batalha, teve luta, mas você não morreu. Deus cuidou de você. Deus cuidou da tua casa, Deus cuidou da tua família. Durante todo esse ano você sentou na mesa da tua casa, os seus filhos sentaram na mesa. O que faltou para eles? Quantas coisas, quantos momentos Deus te honrou, quantos livramentos Deus trouxe na tua vida. Quantas coisas Deus Ele fez. E há um momento que nós precisamos parar e pensar e reconhecer isso na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Porque nós não somos nada sem Deus. Nada. Se você olha como funciona o reino de Deus, você pega 3 sementes como essa, porque a Bíblia ensina e ela diz assim: se você tem 3 sementes como essa, se você tem 3 sementes como essa, e você diz assim: puxa vida, que semente linda, que semente bonita,
eu vou ficar com ela para mim. Eu não vou abrir mão dessa semente. Ela é minha. Você vai morrer com ela. Não vai ter diferença nenhuma. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se essa semente não germinar, se essa semente não morrer, não tem vantagem na minha vida, não tem vantagem na tua vida. Você vai ficar com 3. Mas se você entender o propósito de Deus, você vai pegar essa semente e vai semear. Você vai pegar essa semente e vai, plantar. Você vai semear essa semente. Então essa semente que você plantou, que você semeou, essas 3 sementes. Vamos tirar exemplo aqui pelo milho. 3 sementes você plantou. Cada uma dessas 3 sementes, essas 3 sementes vão dar 3 pés de milho. Cada uma semente dá 1 pé de milho. 3 pés de milho. Cada pé de milho vai dar 3 espigas cada um. Então essas 3 sementes vão render para você 9 espigas. Essas 9 espigas, cada espiga vai render no mínimo 400 grãos. Cada espiga 400 grãos vai render para você 3.600 grãos. Você tinha 3. E você entendeu a importância de semear e de plantar, que se você semear as 3 sementes, você não perde. Se você ficar com ela, ela não germina, você perde. Mas se você semear, ela vai render 3.600 sementes. Assim é o reino de Deus na nossa vida. Se você semeia a honra a Deus, você vai colher honra tremendas, sobrenaturais de Deus. Deus vai te honrar em vários aspectos da tua vida. Se você planta gratidão diante de Deus, você vai colher tremendamente, porque Deus viu a liberalidade do teu coração. Que você não teve medo de plantar a semente que o próprio Deus te deu. Você não trouxe nada, eu não trouxe nada, mas Deus nos deu a semente. E se nós semeamos e plantamos a semente, vai haver uma colheita na nossa vida extraordinária. Você precisa honrar a Deus, não esquecer o que Deus fez. No meio do caminho, irmão, a gente esquece. No meio do caminho você troca Deus por qualquer coisa. Vem uma dificuldade, você para de ser dizimista. Você pega o dinheiro que é do dízimo, você põe em outra coisa. Não, para aliviar a minha parte, aliviar o meu lado. Você não honrou a Deus. Você quebrou sua fidelidade com Deus. Deus não é Deus para resolver o seu problema, não. Promessa dele não cumpre na tua vida, não. Você precisava pegar o dízimo e dar em outra coisa. Então você mostrou para Deus que você não há gratidão, não há fidelidade do teu coração. Existe uma coisa que nós nunca podemos fazer, irmão, é deixar de ser dizimista. Você nunca vai a lugar nenhum, eu vou ter sucesso se você não for dizimista. Se você não ofertar, a oferta é semente, é o que eu mostrei aqui. A Bíblia diz que um grão, se a sua fé for como um grão de mostarda, um grão de mostarda, grandes coisas vão ser feitas na tua vida e no teu coração. Então, quando nós chegamos num projeto como esse, nós precisamos entender tudo que Deus fez na nossa vida. Qual é a minha honra? A minha gratidão. O que Deus fez? O que Deus fez na minha vida? Senhor, eu vou te honrar. Quando você recebeu essa pasta do projeto de vida, aqui tinha um envelope de oferta. Aqui tinha uma oferta de ouro, uma oferta de prata, uma de bronze. Especiaria. Tem irmãos aqui que é de oferta de ouro, tem irmãos aqui que é de prata, tem irmãos que é de bronze, tem alguns que é especiarias. Que você, irmão, vá dentro daquilo que você é. Eu sou ouro, Deus me colocou no ouro, eu vou honrar Deus com ouro. Deus me colocou em prata, vou honrar Deus com prata. Deus me colocou no bronze, vou honrar Deus com bronze. Deus me colocou na especiaria, vou honrar Deus com a especiaria. Deus vai conhecer a liberalidade do teu coração.
E aí vai se cumprir na tua vida. Você vai colocar aqui, Senhor, eu estou aqui debaixo do teu propósito, eu coloco diante do Senhor os meus sonhos, os meus planos, os meus alvos, os meus objetivos. Aí Deus vem com o propósito dele, por quê? Porque ele viu a liberalidade no teu coração. Então vai se cumprir na tua palavra, uma palavra que está na palavra de Deus, que diz assim, que o Senhor fará na nossa vida infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, é o que o Senhor fará. Você colocou o seu projeto de vida, um sonho, mas Deus vai fazer infinitamente mais. Deus vai te dar além do que você imagina, do que você pensa. Quando nós temos a nossa mente, o nosso coração nesse sentido, nós somos abençoados. Quando a gente guarda tudo e fala, não vou ser fiel a Deus, não vou plantar nenhuma semente, não vou ser dizimista, não vou ser ofertante, não vou trazer a minha oferta do projeto de vida, a minha oferta de gratidão, quem perde é você. Deus não perde nada. Porque o altar nunca vai tirar de você. O altar sempre vai te dar. Não vai tirar. Tenha liberalidade no seu coração. O que Deus falar no seu coração, faz. Liberalidade. E ele diz aqui, olha, eu não quero ninguém com tristeza no meu altar, eu não quero ninguém contrariado. Eu não quero ninguém com incredulidade, eu quero com alegria, com prazer. Eu desafio qualquer pessoa a provar para mim alguma semente que você plantou com alegria, com prazer, com fé, que não houve retorno na tua vida. Porque se não houve retorno na tua vida, essa palavra é mentirosa. E Deus nunca mentiu. Deus nunca mentiu. É a nossa incredulidade que não deixa a gente ver, que não deixa a gente praticar. Mas se você praticar, Deus vai fazer coisas tremendas. Por que aqui está esse trono, irmão? Porque quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele estava lá tomando conta do rebanho do seu pai. Davi, nada tinha acontecido na vida dele, mas ele já estava declarando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor vai me honrar. Davi estava debaixo do propósito. Deus vai lá, pega Davi e coloca Davi no trono. É o que Deus vai fazer na sua vida em 2023. Deus vai te colocar em posição de trono. Vou repetir para você tomar posse de novo. Deus vai te colocar em posição de trono. Mas para isso Deus precisa conhecer a liberalidade do seu coração. Então toda a nação disse assim, Moisés, nós aceitamos, Moisés, nós vamos fazer. Quem tinha ouro pegou ouro, quem tinha prata pegou prata, quem tinha bronze e quem tinha especiaria. E eles foram diante de Deus e honraram a Deus por aquilo que Deus havia feito, construíram o tabernáculo. E Deus então honrou a vida deles, abençoou a vida deles. Então quero concluir essa palavra dizendo para você, sai do plano natural e volte para o propósito de Deus. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.